Bem, continuando aqui nossas videoaulas, vamos falar um pouco de integrais e superfície de campos vetoriais. Agora a gente precisa pensar no seguinte: nós estamos diante de campos vetoriais agora. Então, a motivação para nós compreendermos essa integral de campos vetoriais através de uma superfície vai ser uma motivação física, né? Baseado lá em conceitos e definições físicas, para nós entendermos o que nós queremos dizer com esse cálculo de integral. Então, imagina que isso aqui é uma superfície S, tá certo? E você pensa nessa superfície S como uma rede de pesca em que é possível passar um fluxo através dela sem que o detenha, certo? E por essa superfície, então, a gente tem, passando como fluxo sobre ela, uma densidade, um ρ, e um campo de velocidade. De modo que, se a gente fizer um produto, ρ vezes v, nós temos uma espécie de vazão aí, né? Está passando algo, né? Algo que tem uma densidade por unidade de medida ali, certo? E isso numa velocidade específica. Então, basicamente, vamos pensar numa vazão através desta superfície. Para nós resgatarmos essa vazão total, vamos dizer assim, então é preciso nós recorrermos à integral dupla, tá certo? Para nós conseguirmos calcular essa vazão, que seria uma ideia, bem grosso modo falando, uma ideia de um volume que passa por ali. Então, nós utilizamos a integral dupla para buscar o cálculo de volumes, então ela é aplicada mais ou menos nesse sentido aqui. Ok? Então, a gente tem uma densidade, um fluxo com uma densidade específica, vezes o campo de velocidade, tá certo? Então, esse produto vai nos dar uma força. Essa força F, não é isso? Nós podemos multiplicar o F por N. Nota que N é o vetor normal unitário. Então, ele não altera essa força em sentido absoluto, em sentido de intensidade. Ele só vai trabalhar na questão do sentido e direção, que vai fazer com que essa força acompanhe o vetor normal, certo? O vetor que dá, inclusive, a orientação para essa superfície. Então, se nós recortássemos, né, em vários retalhos essa superfície, para usarmos aquela ideia básica de soma de rima e de integração, nós poderíamos, em um retalho desse, estimar, então, o que seria uma área ali dessa superfície, IJ, no primeiro desse retalho aqui, tá certo? IJ, e estimar o que passa, né? Então, seria uma ideia de área da base ali, e estimarmos fazer o produto disso pelo que passa vetorialmente. É isso que atravessa o fluxo vetorial ali, que na verdade seria o F vezes N. Então, nós teríamos basicamente essa ideia aí para começar a pensar nesse fluxo que está passando por aquela superfície, tá certo? Ou, simplesmente, antes de colocar o F, você pode colocar o ρ, né, Vn, e isso multiplica o ASIJ. Ok? Mas a ideia está bem a mesma coisa. Certo? Então, a primeira ideia. Então, a gente teria, então, a vazão aqui, é isso, desse fluxo, em relação a essa pequena medida, esse retalho da superfície. Mas nós queremos resgatar ela em toda a superfície S. Então, quem faz esse resgate seria a soma de rima e, posteriormente, isso tendendo ao infinito, culminando na integral dupla, certo? Seria como, isso aqui é só uma ilustração, tá? Seria como que resgatasse aqui a área da base vezes uma altura. O fluxo passa, certo? Através disso aqui. Então, é como se por uma unidade de tempo. Então, você resgata e esse fluxo que passou por uma unidade de tempo, ele tem uma limitação, certo? Ele tem uma extensão.
Então, esse cálculo resgata o fluxo por unidade de tempo através dessa malhazinha pequena aqui. Certo? Então, seria comparando com as integrais lá, o volume, seria como se isso aqui desse, a função que desse a altura, isso aqui é a área da base. Né? A área da base vezes a altura, a gente calcularia o prisma aproximado, mas é só ilustração, tá bom? Aqui tem uma conotação bem um pouco diferente, tá? Então, passa esse fluxo, então a gente consegue uma expressão para calcular ele limitadamente a esse retalho. Nós queremos calcular em toda a superfície S, então a gente já puxa com integral dupla. Então a gente tem essa fórmula aqui, Fn e o ds para representar justamente essa área da superfície. Tá certo? Isso sobre S. Ok? Então, a partir daqui é que a gente desenvolve os nossos cálculos, né? Aí eu até copiei aqui a definição, vamos passar ela rapidamente aqui. Então, definição, se F for um campo vetorial, campo de vetores, não é isso? Para cada ponto você tem um vetor, campo vetorial contínuo definido sobre uma superfície orientada S. Nota a necessidade da superfície orientada que nós trabalhamos na videoaula passada. Certo? Com o vetor normal unitário, então, a superfície integral de F sobre S é dada por essa fórmula aqui, ó, por essa integral, ou intercambiavelmente essa segunda aqui. Nota que o normal aqui ele só está fazendo com que trabalhe ali o sentido e a orientação, tá bom? Não está mexendo na força em termos de valor de intensidade. Então, essa integral é também chamada fluxo de F através de S, certo? Então, é essa a interpretação. Fluxo de F é integral dupla de campo vetorial, integral de superfície sobre campo vetorial. Né? Então, tem esse significado de fluxo de F da força, não é isso? Através dessa superfície. Ou fluxo do campo, né? Campo vetorial, através dessa superfície S. Ok? Então, essa definição. Vamos deduzir algumas fórmulas que, mais propriamente, a gente vai precisar utilizar. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a partir dessa expressão, a gente pode dizer o seguinte. Ó, F nds sobre S vai ser igual a integral dupla de F. Quem que é o vetor normal que a gente trabalhou na aula passada também, em termos mais gerais, quando a gente tem a função vetorial, não é isso? Função vetorial em relação a U, V. Então, esse vetor normal é R de U, produto vetorial RV, sobre a norma, não é isso? A norma de R, U, porque é o normal unitário, certo? Então, esse N a gente consegue substituir aqui. Esse ds a gente consegue substituir assim, ó, norma de RU, RV, ele vai denotar aquela área da superfície ali. Então, vai ficar dA sobre D agora, tá bom? Bem, aqui a gente consegue simplificar isso com isso, e, portanto, a gente vai ter essa formulação aqui para a gente calcular. R de U, produto vetorial RV, D de A, sobre D. De fato, é isso aqui que a gente vai, basicamente, utilizar para fazer essa integral, certo? Essa integral sobre superfícies, tá bom? Essa integral em campo vetorial.